Hoje eu vou te ensinar a criar thumbnails estilo ao do Alonsoca. Tenho certeza que você já conhece o Alonsoca. Se você não conhece, é esse estilo que está passando aqui do lado. É um estilo que fica bem interessante, um estilo um pouco mais cômico, que tem essa identidade, né, de colocar o próprio rosto dentro de um jogo, dentro, né, de uma imagem que deixa uma thumbnail bem criativa. Coloquei aqui a thumbnail no Google só para vocês entenderem como funcionam as thumbnails do Alonsoca. A gente consegue ver que basicamente é focado no rosto dele, né, para, claro, criar uma identidade visual, né, e conectar o público dele. A gente olha essa thumbnail e já sabe que é Alonsoca e sabe que é alguma coisa referente ali ao jogo que tá jogando ou o que tá acontecendo. Então, por exemplo, aqui ó, é sobre um teclado mecânico, então ele arrumando um teclado mecânico. Aqui a gente tem o jogo ele jogando Hogwarts Legacy, então é o jogo Hogwarts Legacy com a cara dele. Não tá carregando muito bem a thumbnail aqui, eu tô um pouco em cima também, mas não tem problema, né? CSGO, né? Então ele jogando CSGO, é o personagem de CS com a cara dele, entendeu? Então isso daqui fica muito legal. Eu vou deixar esse exemplo aqui aberto do CS, porque eu vou criar uma thumbnail como ele estivesse jogando COD, tá? Que é um jogo também de tiro, então a gente vai usar como referência esse daqui, mas você pode criar para qualquer outro tipo de exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de como criar uma thumbnail, e eu vou, no caso, criar com o meu rosto, né, para ficar um pouco diferente. Então a gente vai recriar o estilo da Alonsoca com o meu rosto em outro jogo, para vocês verem como é super tranquilo de você fazer isso para qualquer um exemplo, tá? Ó, então a primeira coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, a gente vai pesquisar o jogo que a gente quer e pesquisar tipo personagem ou alguma coisa, né? Você pode colocar aqui wallpaper, pode colocar aqui gameplay e tentar pegar alguma imagem que vai ser a referência do personagem que você vai estar usando. Não necessariamente precisa estar no cenário já, mas tem que ser a referência de uma cara e algo que pareça bastante com o jogo. Aqui a gente consegue ver o CS, quem conhece do CS sabe que esse daqui é o mapa da Mirage no fundo, então é um mapa já mais comum, né, do CS, então já é mais fácil identificar os elementos e quem conhece o jogo já conhece, tá? Então no caso aqui do Warzone, a gente vai estar procurando, a gente pode procurar só o Warzone inicialmente, né? Tentar ver algo que remeta ao Warzone. Ó, eu vou pegar essa imagem aqui, que é no caso do Warzone, né, desse jogo aqui, esse personagem aqui é bem famoso no jogo, que é o Ghost. Então eu vou pegar ele, vou copiar essa imagem e jogar ela aqui dentro do Photoshop. Ela já tem até o mesmo tamanho, tá? E o que a gente vai fazer? A primeira coisa, eu vou remover esse texto aqui, escrito Call of Duty Warzone Mobile, né? Que no caso nem é mobile o que a gente estaria fazendo, né? Que seria o padrão. Então a gente vai pegar, selecionar toda essa área aqui no Photoshop mesmo, já tem a opção de remover mais fácil. Então a gente seleciona aqui, clica em preenchimento generativo e clica aqui em gerar. Ó, aqui já gerou para nós, então ó, ficou bem legal. Já vou usar essa referência aqui que ele criou. Né, isso eu vou juntar essas duas imagens aqui no Photoshop, tá? Vou dar um Ctrl E porque ele criou uma nova camada aqui, né? É melhor a gente já juntar ela, beleza? Bom, agora a gente precisa também remover aqui o fundo dessa imagem. Eu não vou querer usar o mesmo fundo aqui porque eu achei que ficou um pouco... tem pouca informação nele, tá? Então vamos dar uma modificada nisso daqui. Então vamos tentar remover primeiramente com a remoção automática do Photoshop. Então selecionando a camada, clica aqui em remover fundo, tá? Ele vai fazer a remoção de fundo automática. Talvez não fique bom, não ficou bom, tá vendo? Então, às vezes não fica legal, ainda mais que é uma imagem que tem fumaça e tal, não fica legal mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte, selecionar com a caneta mesmo. A gente pega a caneta, que é a ferramenta de caneta, e a gente vai vir selecionando as partes que a gente quer manter essa imagem, tá? Então, aqui é um trabalhinho mais chatinho, mas não precisa ser perfeito também, tá? A thumbnail ela fica pequena, você não precisa se preocupar tanto com detalhes de refino no recorte, mas claro, quanto melhor o recorte, melhor o resultado, tá? Então, se você está fazendo para alguém o trabalho, é sempre importante você fazer com a qualidade máxima que você conseguir, tá? Bom, se você está vendo essa parte do vídeo agora e está um pouco perdido de como trabalhar com Photoshop ou está um pouco travado com essa ferramenta, a gente tem um curso completo que ensina como trabalhar com design, criar artes de alto nível, como essa daqui e como várias outras também. A gente vai te ensinar realmente a dominar o design para você poder criar qualquer tipo de arte. Se você quiser, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, fechou? Aqui ó, tem uma fumaça bem densa, tá? Eu vou querer manter essa fumaça, então eu também vou recortar ela mais ou menos aqui. Depois eu faço ali um ajuste nela, tá? Então vai ficar bem mal recortado por enquanto, mas não se preocupem, tá? A gente fez aqui o recorte de todo ele, né? Toda essa parte aqui. Então agora é só apertar, né? Com a caneta, no caso, a gente fez o recorte. Então a gente aperta Ctrl Enter, né? Ele vai fazer o recorte, ele vai criar aqui a seleção. A gente criou uma máscara aqui para ele, né? Recortar as partes aqui, tá? Agora só tem que refinar umas partes do recorte, que tem umas partes internas aqui do recorte. Eu até gosto sempre de criar uma camada
no fundo com a cor preta pra gente conseguir ver o recorte melhor, tá vendo? Então algumas partes eu vou refinar aqui o recorte. Então, por exemplo, aqui eu tenho que recortar no meio, aqui também e aqui também, tá? Então eu vou fazer isso daqui rapidinho e já volto com vocês. Bom, fiz tudo o recorte, já tá legal aqui. Agora o que a gente vai fazer é inserir o nosso rosto aqui dentro, tá? Até ele tá de óculos, a gente vai tentar manter o óculos original, né? Que esse óculos aqui é famoso do Ghost, né? Então a gente vai tentar manter esse óculosinhos aqui e nosso rosto atrás do óculos, tá? Vai ter que trabalhar um pouco com transparência por causa das lentes do óculos, mas é um bom exemplo para vocês aí. Aqui no Photoshop, aqui embaixo de mim, nas camadinhas aqui, ó, vocês viram que eu já criei até uns backups aqui, eu sempre gosto de ir salvando os backups, né, de imagens, a gente vai recortando, tá? Eu quero criar uma nova imagem aqui, eu vou estar pegando essa imagem e convertendo ela em objeto inteligente, tá? Para tirar essa máscara agora, porque a gente vai criar outra máscara, tá? Então, agora aqui, a gente vai estar removendo, né, o rosto aqui para colocar o nosso rosto, né? A gente vai querer manter esse óculos, tá? Você poderia tirar uma foto com óculos, mas eu não tenho nenhum óculos aqui agora, então eu vou usar o mesmo óculos do Ghost. Eu vou manter esse óculos aqui dele, que é o óculos famoso dele, né? Então eu vou manter esse óculos e colocar o meu rosto aqui embaixo, tá? Para fazer isso, a gente tem que recortar, então, toda essa parte aqui da cara, onde a gente vai querer inserir o nosso rosto. Aqui você pode fazer da sua forma, se você quiser inserir o rosto inteiro, aqui você poderia. Eu vou só inserir essa parte que tá no meu rosto aqui, ó, nessa partezinha inteira aqui, tá? Então, eu vou selecionar dessa parte aqui, ó, vou fazer com a seleção com aqui a nossa caneta novamente. Então, eu vou passar um pouquinho fora aqui da máscara, tá? Mais ou menos aqui, porque eu quero aparecer um pouco mais meu rosto, né? Para as pessoas me identificarem, né? Senão, se aparecer pouquinho, também não vai adiantar nada, né? Não vai parecer que sou eu, tá? Então, eu vou selecionar toda essa área aqui. Aqui a gente vai selecionar também essa parte, tá? Ó, mais ou menos aqui, aqui e aqui. Pode ser um recorte mais errado um pouco, não precisa ser tipo redondinho, perfeito, tá? Para ficar melhor no encaixe. Então a gente fez a seleção aqui, ó, a gente vai dar um Ctrl Enter novamente e vai criar uma máscara aqui, tá? Ele criou invertido, então a gente vai dar um Ctrl I na máscara para inverter. A gente tem esse buraco agora aqui formado, tá? É importante duplicar essa camada aqui agora, excluir, né, essa nossa máscara que a gente fez para a gente criar só uma máscara agora com óculos, tá? Então a gente seleciona todo o óculos aqui, tá vendo? Vai selecionar essa parte aqui, essa daqui, porque esse óculos vai ficar sobreposto no nosso rosto, então ele precisa estar numa camada isolada em cima, tá? Pronto, selecionei, a gente aperta novamente Ctrl Enter, seleciona aqui e cria uma máscara. A gente tem o óculos agora separado, tá vendo? A gente tem o nosso personagem, né, sem o rosto agora, nosso óculos separado, tá? É isso que a gente precisa. Agora é só você tirar uma foto que esteja mais ou menos do mesmo ângulo, tá? Então tira várias fotos para você escolher a melhor. Aqui o rosto ele tá mais reto, né? Ele tá mais de frente. A gente não tem o rosto do Ghost, né? Porque ele tava tapado com uma máscara, então fica mais difícil identificar o ângulo que tava. Mas ele tá, tipo, como tivesse assim, ó, eu tô aqui, né? Eu tivesse um pouquinho assim, ó, um pouquinho de lado, só um pouco de lado do rosto, entendeu? Eu acho que é isso. Eu tenho essa foto aqui que basicamente já tá no mesmo ângulo, só tá rotacionado para outro lado, mais ou menos assim, tá? Então eu vou recortar o meu rosto aqui, também não precisa ser um recorte perfeito, porque não vai ser mantido o cabelo, não vai ser mantido o resto, né? Porque vai estar embaixo da máscara, nesse caso aqui. Senão, você teria que manter, né, tudo que tem que ser mantido, né? Como exemplo aqui do Alonsoca, né, algumas thumbnails ele aparece com o rosto inteiro. Esse exemplo é bem legal para vocês verem. Ele pegou, por exemplo, aqui no Fortnite, aqui pegou as sobrancelhas, ali colocou em cima do rosto, colocou o cabelo, né, do boneco também, e tirou o cabelo do Alonsoca. Então, é aí que você tem que brincar com a forma que é, tá? Aqui, ó, por exemplo, é o rosto inteiro dele. A única coisa que muda é que o corpinho aqui, né, que ele pegou é do jogo, provavelmente, né? Eu não conheço qual jogo é aqui, mas é exatamente isso, tá? Mesma coisa aqui, ele pegou só o rosto e pegou aqui a foto de qualquer pessoa, qualquer corpo, né? Só para encaixar melhor, tá? Porque provavelmente o Alonsoca só tirou várias fotos de rosto, igual eu tô mostrando para vocês, e depois ele vai encaixando em várias aí. Vou recortar aqui meu rosto, não vou me preocupar em recortar muitas partes juntas, então eu tô recortando até com o laço poligonal. Então recortei essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar só essa partinha do canto. Recortei, dou um Ctrl J, a gente tem nossa foto agora, nossa cara separada aqui. Eu vou colocar embaixo aqui. A questão de eu arrumar agora o ângulo, tá? Então é só a gente colocar e ir testando aqui até arrumar o ângulo. Talvez a gente tenha que mudar um pouco a altura do óculos, colocar mais para cima. Aqui já fica bem engraçado, mas é questão de arrumar mesmo. E às vezes você pode fazer uma coisa mais engraçada para ficar mais cômico. O Alonsoca faz isso, né? Deixa mais engraçado também. Não necessariamente a gente tem que transformar isso daqui em realismo, tá? É longe disso. Os thumbnails do Alonsoca são para serem engraçadas e ficarem uma coisa engraçada com o rosto dele. E não para ser
especificamente realismo com sombras e todo o tratamento, né, da imagem. Então eu jogo ele para a camada de baixo, ele vai ficar ali. Os óculos não se encaixaram, então a gente pode arrastar os óculos para cima aqui e agora tentar arrumar esse óculos, tá? Eu vou converter aqui para objeto inteligente, que eu esqueci de converter, tá? Para ficar mais fácil a gente conseguir ajustar agora. Então eu vou dar um Ctrl T, botão direito, deformar, e a gente vai deformar esse óculos aqui para tentar encaixar. Se não der para encaixar muito fácil, né, fica meio torto, porque o ângulo tá diferente, a gente pode tentar achar o outro óculos na internet, tá? Mas vamos tentar arrumar por enquanto com esse. Ó, tá dando para dar uma ajeitada, tá? Com o deformar aqui, botão de jeito de deformar, né, no Ctrl T, você consegue estar indo deformando várias formas aqui e ajustar da forma que fique mais coerente, né, a deformação aqui do objeto. Não deixa perfeito, mas é aquele tom cômico que eu falei para vocês, não tem problema, né? É ser um pouco errado é que fica engraçado, entendeu? Ó, aqui eu acho que ficou bem legal pra mim, tá? Ó, já tá minha cara ali, tá encaixada. Sobrou algumas partes aqui, ó, por exemplo. Aí que é bom, a gente tem a nossa máscara. Então é só pegar a nossa máscara novamente aqui, pegar aqui a ferramenta de pincel mesmo, e na cor branca a gente faz aparecer novamente nas áreas que precisam ser sobrepostas aqui que o meu rosto não ocupou. Então a gente passa aqui, por exemplo, né, deixa eu deixar o fluxo em 100% aqui, a gente vai estar ajustando essas partes, tá vendo, ó? Vai ajustando aqui um pouco, aqui também tem que ajustar um pouquinho. A gente pode ir ajustando aqui em cima, né, do meu rosto, tá? Ó, olha que legal, já ajustei ali, ficou bem mais certinho, né? Agora a gente pode também descer um pouco o óculos aqui e tentar fazer uma transparência nesse óculos, tá? Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais ele. Eu vou entrar aqui no filtro agora, vou vir aqui em dissolver dentro desse óculos, e aqui também é legal que a gente consegue estar dissolvendo de uma forma diferente, a gente consegue arrastar aqui e deformar de uma forma um pouco mais complexa, tá? Ó, pronto, ficou bem melhor já a forma que tá o óculos, tá? Parece que tá bem mais encaixado, né? Vamos fazer uma transparência nesse óculos, é bem tranquilo também. A gente seleciona onde seria a lente do óculos, a gente vai ter que, então, fazer uma nova camada. Deixa eu converter isso daqui para objeto inteligente. Então, vamos renomear aqui para a gente saber o que é, né? Vamos colocar o primeiro aqui como óculos, o segundo aqui a gente já coloca aqui como base, que é a base do fundo. Daí eu vou colocar aqui o meu rosto. Esse plano de fundo eu vou deletar, esse daqui eu vou deixar por enquanto, que é o plano de fundo preto, tá? Que a gente vai estar removendo depois. Aqui no óculos, a gente vai pegar aqui a ferramenta de caneta novamente, selecionar aonde seria a lente, tá? Onde seria transparente, né? Um pouco de transparência. Então seleciona mais ou menos aqui, né? A gente vai estar separando a armação das lentes, tá? Então seleciona essa área aqui e esta área aqui também. Aqui também tem uma seleção, né? A gente vai selecionar essa parte aqui toda. Ó, selecionei as duas áreas aqui do óculos, a gente dá um Ctrl Enter novamente. E agora a gente cria uma máscara, tá? O que vai acontecer? Vai ficar só as lentes. Então a gente duplica agora essa camada do óculos. E aqui a gente inverte a camada, tá? Armação, óculos e lentes, tá? A gente tem duas camadas separadas. Ó, aqui a gente tem as lentes e a armação separada, tá? Então, nas lentes, a gente só abaixa um pouco a opacidade para que apareça o nosso olho, tá? Bem pouquinho, ó, tá vendo? Ó, se você quiser deixar mais, claro, você pode também deixar, tá? Mas aqui, para deixar um óculos escuro, eu vou deixar um pouquinho só para começar a aparecer o nosso óculos e dar um resultado um pouco diferente. Bom, agora vamos dar uma adaptada um pouco melhor aqui na nossa foto, que ela esteja mais encaixada, né, com esse fundo, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é converter o nosso rosto aqui em objeto inteligente, vir aqui em filtro e filtro do Camera Raw, para a gente tratar um pouco nossa cara agora. Você poderia ter tratado a imagem antes, mas eu vou tratar agora, tá? Então a gente tem nosso rosto aqui, vou abaixar um pouco a exposição, porque a foto em si é mais escura, tá? Então a gente abaixa um pouco a exposição aqui, a gente aumenta um pouco do contraste para trazer mais esse contraste que tem na imagem original. A gente pode mexer na temperatura para deixar um pouco mais com os tons mais quentes, né? Que essa imagem tem também. A gente pode aumentar um pouco a textura para deixar mais com nitidez a imagem. Também vem aqui, ó, embaixo, a gente tem essa parte aqui em detalhe, aumenta a nitidez, abaixa um pouco a redução de ruído e redução de ruído de cores, já vai ficar um pouco melhor e mais, né, certa como a imagem original, e aqui já tá bom para mim, tá? Eu posso deixar um pouco mais escuro só, abaixando aqui os tons de pretos, tá? Então ok aqui. Ó, nosso rosto já fica mais encaixado, bem mais encaixado do que antes, tá? Agora vamos criar uma sombra aqui, tá? Para encaixar melhor o personagem com o nosso rosto, tá? Então o que a gente faz é o seguinte, clica nessa opção aqui de ajustes e cria uma camada de exposição, tá? Em cima do rosto, tá? Então você deixa essa camada em cima do rosto, dá o botão direito e cria uma máscara de corte. Ele vai vincular essa camada de exposição no rosto. A gente abaixa agora a exposição aqui. Vai acontecer isso daqui, vai ficar mais escuro, tá? Mas a gente vai dar um Ctrl I nessa máscara da exposição e agora com a cor branca a gente vai fazer aparecer o efeito onde a gente quer
que no caso é os cantos aqui, tá? Então você deixa no modo redondo macio aqui no Photoshop, abaixa um pouco o fluxo desse pincel e vai passando aqui, ó, nessas conexões, tá? Para que a conexão da máscara esteja gerando uma sombra no nosso rosto, que é exatamente isso que a gente quer, tá? A gente pode aumentar um pouco a exposição agora aqui, ó, nas opções de propriedades. Não sei se vocês conseguem ver aqui por causa da minha câmera, tá? Deixa eu mudar aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver melhor, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui, depois eu volto para lá. Aqui a gente tem as exposições, né? Do que eu tava mexendo, né? Então a gente deixa um pouquinho menor a exposição, clica novamente na máscara, tá? Para você mexer nas propriedades, você tem que clicar aqui na camada de exposição para ele voltar para essa parte aqui, que a gente mexe no tanto de exposição que a gente quer. E depois você clica na máscara novamente para você voltar a editar a máscara, tá? Então a gente vai criar essa sombra aqui nessa conexão, como eu falei para vocês. Mais ou menos isso, ó. Para você só criar essa sombra aqui e conectar o rosto ali, né, como ele estivesse embaixo realmente da máscara, tá? Pronto, voltei aqui pro meu canto e tamo lá, então. Já colocamos nosso rosto, já tá com, né, esse estilo aqui que o Alan Zoca usa, tá? Se você quisesse deixar mais parecido, às vezes você não quer que o óculos fique, né? Eu já queria uma sombra aqui, mas às vezes seria bom você tirar o óculos, né, para ficar mais parecido com você, mas aqui eu quero deixar com óculos para dar uma diferenciada e ficar legal também, tá? Mas se você quisesse aparecer mais você, daí você tiraria o óculos para ficar mais parecido, tá? Aqui eu criei uma sombra embaixo do óculos, por isso que tá assim, tá? Mas você deixaria sem ali essa sombra ali, tá? Mas vamos deixar com óculos que eu acho que fica diferenciado, beleza? Então a gente seleciona todas as camadas agora, dá um Ctrl T e vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para deixar mais focado no meu rosto, né? Porque senão fica muito aparecendo aqui o boneco, as armas, né? Até a arma é interessante aparecer, né? Um pouco do boneco é interessante, mas não tanto, né? Eu quero que apareça bastante no meu rosto, né? Que esse é o estilo do Alan Zoca também, né? Se vocês forem ver, as thumbnails do Alan Zoca não tem texto. Isso é legal também porque facilita a tua vida, né? No máximo vai ter a logo do jogo, mas sempre a thumbnail vai representar o jogo, né? Que é exatamente isso que a gente tá fazendo, que é colocar a nossa cara no meio do jogo, tá? Que é isso que fica legal nas thumbnails dele e chama atenção e fica legal. E é isso que vai dar curiosidade para você querer ver realmente, né, aquele vídeo. Então até aqui eu vou pegar, por exemplo, a logo do COD Warzone, vou copiar essa imagem, tá? Jogar aqui pro Photoshop. Vou dar um Ctrl I para inverter ela, que ela tá em preto, então eu só vou inverter mesmo. E vou deixar ela em um local aqui, tá? Só nesse cantinho aqui, por exemplo. Só para ter a indicação de qual jogo é. E agora, como eu falei para vocês, a gente vai pegar um fundo, né? Para completar essa imagem. Ó, eu vou pegar, por exemplo, a Rebirth Island, tá? Que é, no caso do COD, para quem joga o COD, sabe que é o mapa que está, no caso, sendo jogado no momento. Tem a Verdansk também, mas eu vou pegar aqui a Rebirth, que é um pouco mais conhecida, talvez, pelos jogadores atuais, né? Vou pegar essa imagem aqui mesmo, vou copiar ela e jogar ela aqui para o Photoshop, tá? Colocar ela embaixo aqui das camadas. Ó, deixei mais ou menos onde que eu queria, vou converter essa imagem em objeto inteligente, vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, tá? Para dar um desfoque também nessa imagem, não precisa ter o foco 100% na imagem, tá? Deixa eu só rotacionar, vou deixar aqui aparecendo essa parte aqui da prisão, né, do jogo ali, que fica mais conhecido, tá? Então vamos deixar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Aqui na thumbnail do Alan Zoca eu achei legal, vamos fazer isso daqui também, que é umas balas voando, tá? Ele pegou essas balas aqui, né, em PNG, colocou aqui em cima da imagem, ó, coloquei aqui bullets em PNG e vamos achar uma imagem que fique legal. Ó, aqui no PNG Wing eu já achei essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui do canto. Ela vai servir para nós porque já tem vários ângulos, que foi provavelmente essa imagem até que o editor dessa imagem usou, tá? Porque a gente consegue ver esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, né? Cadê? Esse ângulo aqui são exatamente iguais, tá? Então essa imagem mesmo, eu vou arrastar para o Photoshop. Vamos remover aquela outra imagem que a gente tinha colocado. Aqui tem nossas balas, né? Elas estão todas juntas, a gente vai pegar aqui o laço poligonal e separar alguma delas, tá? Então eu vou separar essa, né? A gente seleciona aqui, ó, com o laço, selecionou, dá um Ctrl J, né, na camada. Então ele cria uma nova camada com só a imagem separada, tá? É exatamente isso que a gente quer. Então vamos separar aqui mais uma e mais uma. E a gente tem aqui então as camadas, né, com as balas separadas, tá? Mas para criar o efeito de movimento, para ela não ficar parada assim, a gente pode deixar até uma parada aqui se você quiser. Vou deixar essa daqui parada, mas as outras eu vou deixar aqui no cantinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Um pouco maior zona. Aparecendo só a parte de trás aqui, ó. As outras eu quero efeito de movimento, então eu vou converter elas para objeto inteligente, tá? Todas aqui em objeto inteligente. Daí sim você vem aqui, seleciona ela, aqui você quer colocar o efeito, vem em filtro, desfoque de movimento, e aqui você seleciona o movimento que você quer que ela faça. Ela tá vindo aqui nesse ângulo, né? Nessa ângulo aqui para baixo, né? Então a gente vai fazer o mesmo ângulo, a gente coloca mais ou menos no mesmo ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui e aumenta um pouco a velocidade. Pronto, colocamos isso aqui em movimento.
Mesma coisa com essa daqui agora, filtro, desfoque, desfoque de movimento, e agora o ângulo é um pouco para cima, né? Então a gente coloca exatamente esse mesmo ângulo aqui, neste ângulo, tá? Você dá um ok, coloca ela aqui. Essa outra também, bota aqui, desfoque, desfoque de movimento, e ela tá mais para cima, né? Então é esse ângulo aqui mais ou menos. E pronto, dá um ok também, tá? Então aqui a gente só vai colocando agora nessas imagens aqui. Se você quiser duplicar várias vezes, você pode também. Então vou colocar aqui mais ou menos aqui, vou colocar outra mais ou menos aqui vindo assim. Ela tá até furada aqui, mas não tem problema, tá? Ela tá um PNG meio estranho, tá? Talvez esse daqui não é o PNG oficial deles. Então vou deixar ela aqui, vou diminuir um pouco o tamanho, vou colocar ela mais ou menos aqui então. E essa daqui eu vou colocar maior zona, tá? Pronto, ó, a gente tem várias balas vindo em direção a mim ali, dando esse efeito legal. Outra coisa que tem dentro do Warzone são helicópteros, né? Que são os helicópteros que dropam você no mapa, tá? Basicamente, quem nunca jogou é o helicóptero que traz você pro mapa, tá? Que traz você para o jogo que vai acontecer, tá? Então eu vou vir aqui no Google e colocar helicóptero em PNG e vou baixar qualquer helicóptero, não precisa ser do Warzone. Aqui tem até um de guerra, tá? A gente pode colocar War, né, de guerra, para aparecer uns de guerra, mas não precisa ser do Warzone exatamente, a gente vai desfocar ele depois, tá? Então vou pegar qualquer um aqui. E também ninguém liga se for diferente, tá? Então vou pegar esse daqui, ou pode ser um de lado até, deixa eu ver aqui. Ó, baixei e arrastei e vou jogar aqui pro Photoshop, tá? Só pra gente colocar mais um elemento na nossa thumbnail, ficar mais completo. Como eu falei, eu vou desfocar ele, então deixa eu só trazer essa bala aqui um pouco para baixo, ele vai estar aqui embaixo, aqui atrás, a gente vai vir aqui em desfoque e desfoque gaussiano, tá? Pra ele ficar só lá de trás, de fundo, e ficar uma coisa diferente. Porque aqui tava um pouco vazio a thumbnail, aqui tem até essa parte interessante que é bom deixar, que as pessoas se identificam com o jogo para saber qual jogo que é. E aqui tem um helicóptero passando atrás. Agora vamos finalizar com alguns efeitos, tá? Então, alguns overlays. Você coloca aqui overlay fire, tá? Que é de fogo, né? Então, vamos pegar aqui algum que tenha alguns efeitinhos de fogo apenas, né? Não muito cheio. Ó, esse daqui é legal. Vou copiar essa imagem, vir aqui no Photoshop, colocar em cima de todas as camadas, dar um Ctrl T, aumentar de tamanho, colocar aqui na frente, mudar o modo desse aqui de mesclagem para subexposição de cores, para ele tirar aquele fundo preto da nossa camada de overlay. Ele vai adicionar esses efeitos aqui, já fica bem legal. A gente só pode criar uma máscara agora, normal. Pega aqui a ferramenta de pincel e na cor preta a gente vai fazer remover, né? Pode ser com aqui o redondo macio e remover de algumas áreas que ficou muito efeito, tá? Aqui embaixo a gente deixa mais e aqui em cima um pouco menos, tá? Agora vamos fazer os últimos tratamentos da imagem. A gente cria uma nova camada em cima de todas aqui no Photoshop, aperta Ctrl Alt Shift E, tudo junto, tá? Ctrl Alt Shift E, vai criar uma nova camada, a gente muda isso daqui para objeto inteligente novamente. Vem aqui em filtro, coloca desfoque gaussiano novamente. Aqui você aumenta o desfoque, pode deixar uns 12 aqui, por exemplo. Vai ficar bem desfocado. Você pergunta para quê, Gustavo? A gente vai mudar isso daqui agora para subexposição linear adicionar. Ficou esse estouradão. E é isso que a gente vai usar para fazer brilho na imagem, tá? Para destacar essa imagem. Isso daqui é um efeito muito legal e que muita gente fica criando um mistério nisso, e não ensina isso na internet. Mas eu estou te ensinando isso agora. Com essa camada você vai apertar o Alt e criar uma máscara, tá? O Alt vai fazer inverter a camada aqui, inverter essa máscara, tá? E agora com a ferramenta de pincel na cor branca, a gente vai fazer aparecer aqui com alguns cliques, né? Deixa o fluxo mais baixo do pincel. E com alguns cliques vai criar essa luz, tá vendo? Ó? A gente pode iluminar várias áreas da imagem que você queira. Isso daqui dá um efeito muito legal na thumbnail, ó, para vocês verem antes e depois com a camada, fica muito legal. Você cria uma nova camada agora em cima de todas, Ctrl Shift Alt E novamente, botão direito, converte em objeto inteligente, vem aqui em filtro, vai em filtro do Camera Raw e aqui a gente finaliza a edição, colocando as texturas, exposição, mexe aqui, testa e vai testando que aqui é o pós-processamento da imagem, tá? Então vou abaixar um pouco da exposição aqui, não tanto, vou aumentar um pouco do contraste para deixar as cores mais vivas, vou aumentar a textura da imagem, aumentar um pouco do granulado que dá esse efeito aqui de granulação na imagem, ó, tá vendo? Ó? Vou aumentar bastante para vocês verem. Eu acho que fica um efeito estético bem legal, então só um pouquinho, claro, não muito. Vou aumentar um pouquinho na nitidez e aqui para mim já tá ótimo, tá? A gente clica aqui em OK. Vem aqui em arquivo, salvar como. Aqui você vai selecionar a pasta onde você quer salvar esse arquivo. Eu sempre recomendo vocês salvarem primeiro em PSD, que é para você ter o backup desse arquivo. Então coloca aqui, ó, thumb Gustavo Alonsoca.
Ó, eu coloquei aqui thumb Gustavo Alonsoca, vou salvar como arquivo PSD primeiramente, então salva esse arquivo, salvou, daí sim você vem em arquivo novamente, salvar como uma cópia, muda agora para JPEG, tá? Tem que ser esse formato, eu recomendo ser esse formato porque é o formato mais compactado para o YouTube e que não vai perder qualidade. Em PNG, o arquivo vai ficar um pouco grande e você não vai conseguir usar como thumbnail, você vai ter que depois compactar esse thumbnail, não fica legal. Então coloca JPEG aqui, tá? Clica em salvar, aqui você muda mais ou menos para uns 9, tá? Não precisa estar em 100% aqui, porque pode ser que o arquivo gerado fique um pouco grande. Então, deixa aqui uns 10, 9 e dá um OK. Aqui na pasta já foi criado o arquivo, ele ficou com 1 mega, tá? Que é excelente para o YouTube vai até 2 mega a thumbnail, então se eu fizesse em PNG, provavelmente passaria de 2 megas, tá? Então aqui em JPEG já ficou perfeito, a gente pode abrir essa imagem e tá lá nossa cara dentro aqui do nosso jogo que a gente escolheu. E para essa aula também aqui no final eu fiz outro exemplo, dessa vez eu tirei a máscara, né, e fiz só com o meu rosto, para vocês verem como fica legal e funciona da mesma forma, basicamente eu recortei meu rosto inteiro, coloquei apenas o headset em cima, né? Então, e não coloquei o óculos ali como eu fiz no exemplo da aula, tá? Mas é o mesmo exemplo, só para vocês verem como funciona e fica diferenciado, né? Os dois ficaram bem diferentes. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, é muito importante aqui o like para nós. E se você quiser aprender mais sobre design também, se inscreve aqui no canal, a gente está sempre postando conteúdos novos e vai ter aulas novas também de thumbnails de outros estilos, tá?